Estudo de Êxodo 22, versículo 1, item texto. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e os abater ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Item explicação. Neste versículo, a lei estabelece uma punição para o roubo de gado. O ladrão deve restituir com uma multa maior do que o valor do animal roubado, mostrando a gravidade do ato e a importância da justiça. O propósito é desestimular o roubo e compensar a vítima pelos danos sofridos. Versículo 2, item texto. Se o ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, quem o feriu não será culpado de homicídio. Item explicação. Esta lei permite defesa própria durante um roubo noturno, considerando a falta de visibilidade e o perigo iminente. Se o ladrão é morto enquanto invade, o dono da casa não é considerado culpado, pois agiu em defesa da sua propriedade e família. Versículo 13, item texto. Mas se o sol tiver nascido, será culpado de homicídio. O ladrão deverá fazer restituição completa. Se nada tiver, será vendido para pagar o furto. Item explicação. Este versículo diferencia um roubo ocorrido durante o dia, quando é mais fácil identificar o ladrão e evitar força letal. Neste caso, matar o ladrão seria considerado homicídio. Se o ladrão for capturado, ele deve restituir o que roubou. Se não tiver como pagar, poderá ser vendido como escravo para compensar o furto. Versículo 4, item texto. Se o que foi furtado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, restituirá em dobro. Item explicação. Se o animal roubado for recuperado vivo, o ladrão deve devolver o dobro do valor do animal. Isso demonstra uma tentativa de desestimular o crime e garantir compensação à vítima. Versículo 5, item texto. Se alguém fizer pastar o seu animal em campo ou vinha, e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá com o melhor do seu campo e o melhor da sua vinha. Item explicação. Aqui, a lei protege o direito de propriedade. Se um agricultor permitir que seu animal coma em terras de outro, ele deve compensar o dono da terra, oferecendo o melhor de sua própria colheita, assegurando justiça e reparação. Versículo 6, item texto. Se romper um fogo e pegar nos espinheiros, de modo que queime um monte de trigo ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará tudo o que foi destruído. Item explicação. O versículo fala sobre responsabilidade civil. Quem causar dano ao patrimônio de outro, mesmo que de forma acidental, deve restituir os prejuízos. Isso promove a cautela e a responsabilidade em ações que possam afetar os bens alheios. Versículo 7, item texto. Se alguém der ao seu próximo prata ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, restituirá em dobro. Item explicação. Este versículo trata da guarda de bens. Se algo for roubado enquanto está sob custódia de alguém, e o ladrão for encontrado, este deve devolver o dobro do valor. Isso assegura uma reparação justa à vítima do furto. Versículo 8, item texto. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa se apresentará aos juízes, para que se verifique se ele não se apossou dos bens do seu próximo. Item explicação. Caso o ladrão não seja identificado, o responsável pela guarda dos bens deve prestar contas aos juízes para verificar se não houve apropriação indevida. Essa lei visa evitar fraudes e garantir a justiça. Versículo 9, item texto. Em todo caso de transgressão, seja boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outra coisa perdida, de que alguém disser: isto é meu, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem restituirá o dobro ao seu próximo. Item explicação. Este versículo regula disputas sobre propriedade de bens perdidos. Se houver disputa, os juízes decidirão. Caso alguém seja considerado culpado de tomar posse indevida, deverá restituir em dobro, garantindo justiça e desestimulando fraudes. Versículo 10, item texto. Se alguém der ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal para guardar, e ele morrer, se ferir ou for levado sem que ninguém veja. Item explicação. Esta lei aborda a responsabilidade na guarda de animais. Se o animal sofrer algum dano ou desaparecer, será necessário um julgamento para determinar a responsabilidade e assegurar que não houve negligência ou roubo por parte do guardião. Versículo 11, item texto. Haverá juramento diante do Senhor entre ambos, para ver se o guardador não pôs a mão nos bens do próximo. O dono aceitará o juramento, e o guardador não terá de fazer restituição. Item explicação. Se não houver testemunhas do ocorrido,
o guardião pode fazer um juramento solene diante de Deus, afirmando sua inocência. Se o dono aceitar o juramento, não haverá necessidade de restituição, mostrando o peso da palavra e do compromisso diante de Deus. Versículo 12, item texto. Mas se o animal tiver sido roubado do guardador, ele fará restituição ao dono. Item explicação. Se o animal desaparecer devido a um roubo, a responsabilidade é do guardião, que deve fazer a restituição ao dono. Isso enfatiza a responsabilidade de cuidar adequadamente dos bens confiados. Versículo 13, item texto. Se o animal tiver sido despedaçado por uma fera, trará como prova o que sobrar, e não precisará fazer restituição. Item explicação. Caso o animal tenha sido atacado e morto por uma fera selvagem, o guardião deve apresentar as evidências, restos do animal, para provar que não houve negligência. Nessa situação, ele não é obrigado a restituir o dono, já que foi uma fatalidade. Versículo 14, item texto. Se alguém pedir emprestado um animal ao seu próximo e ele se ferir ou morrer na ausência do dono, deverá fazer restituição completa. Item explicação. Este versículo aborda o empréstimo de animais. Se o animal se machucar ou morrer enquanto estava emprestado, e o dono não estiver presente, a pessoa que o pegou emprestado deve restituir o animal, mostrando compromisso com o cuidado dos bens alheios. Versículo 15, item texto. Mas se o dono estiver com ele, não fará restituição. Se foi alugado, o aluguel cobrirá a perda. Item explicação. Se o proprietário do animal estiver presente quando o incidente ocorrer, o responsável não precisa restituir, pois o dono estava ciente dos riscos. Se o animal foi alugado, o valor pago pelo aluguel cobre a perda, evitando uma dupla indenização. Versículo 16, item texto. Se alguém seduzir uma virgem que não está prometida em casamento e se deitar com ela, pagará o dote e a tomará por esposa. Item explicação. Este versículo trata da sedução de uma virgem não prometida. O homem deve assumir a responsabilidade de casar-se com a jovem, pagando o dote, que é uma compensação à família pela desonra causada. Versículo 17, item texto. Se o pai da jovem recusar dar-lhe a filha, ele pagará o valor do dote das virgens. Item explicação. Caso o pai da jovem não permita o casamento, o homem ainda deve pagar o dote como compensação pela desonra, mesmo que não se case com ela, mostrando respeito pelos direitos familiares. Versículo 18, item texto. Não deixarás viver a feiticeira. Item explicação. Esta lei reflete a proibição da prática de feitiçaria, que era considerada uma grave ofensa espiritual e moral contra Deus e a sociedade. A feitiçaria era associada à idolatria e à invocação de poderes malignos. Versículo 19, item texto. Todo aquele que se deitar com o animal será morto. Item explicação. A prática de bestialidade é severamente condenada nesta lei, sendo considerada uma abominação e um pecado grave. A pena de morte reflete o quanto esta prática era vista como algo contrário à ordem moral e natural estabelecida por Deus. Versículo 20, item texto. Quem sacrificar a outros deuses, e não só ao Senhor, será destruído. Item explicação. O versículo reforça a exclusividade do culto a Deus. O sacrifício a outros deuses era visto como idolatria e uma afronta direta ao Senhor, merecendo punição severa para proteger a pureza da fé e evitar a apostasia entre o povo de Israel. Versículo 21, item texto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Item explicação. Deus lembra aos israelitas que eles foram estrangeiros no Egito e sofreram opressão. Assim, eles devem tratar os estrangeiros em sua terra com respeito e compaixão, evitando a discriminação e a opressão. Versículo 22, item texto. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Item explicação. Este versículo protege as viúvas e órfãos, que eram grupos vulneráveis na sociedade. Deus exige que sejam tratados com justiça e cuidado, pois eles não tinham quem os defendesse. Versículo 23, item texto. Se de alguma maneira os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Item explicação. Deus adverte que ouvirá o clamor das viúvas e órfãos oprimidos. Isso destaca a preocupação de Deus com os vulneráveis e a certeza de que ele responderá com justiça aos que forem maltratados. Versículo 24, item texto. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos, órfãos. Item explicação.
A punição para aqueles que oprimem viúvas e órfãos é severa. Deus promete retribuição, transformando os opressores em vítimas do mesmo sofrimento que causaram aos outros, mostrando a seriedade de proteger os indefesos. Versículo 25, item texto. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como credor que impõe juros. Item explicação. Esta lei proíbe a cobrança de juros sobre empréstimos feitos aos necessitados entre os israelitas. O objetivo é ajudar o próximo em tempos de dificuldade sem explorar sua situação. Versículo 26, item texto. Se tomares em penhor a capa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. Item explicação. A capa era uma vestimenta essencial, especialmente para os pobres, que muitas vezes a usavam como cobertor à noite. A lei exige a devolução da capa penhorada ao anoitecer, para garantir que o devedor não sofra frio. Versículo 27, item texto. Pois é com ela que se cobre. É a veste para a sua pele. Em que se deitaria? Se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Item explicação. Deus destaca que a capa é uma necessidade básica para o pobre. Se o credor não devolver a capa e o devedor clamar a Deus, ele ouvirá e agirá, demonstrando sua misericórdia e justiça. Versículo 28, item texto. Não amaldiçoarás a Deus, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Item explicação. Este versículo proíbe falar contra Deus e contra os líderes do povo. Respeitar a autoridade divina e as autoridades terrenas é essencial para manter a ordem e a reverência. Versículo 29, item texto. Não tardarás em oferecer o tributo da tua colheita e do teu lagar. O primogênito de teus filhos me darás. Item explicação. O versículo enfatiza a importância de honrar a Deus com as primícias, os primeiros frutos, e com o primogênito, simbolizando a dedicação total a Deus e o reconhecimento de sua provisão. Versículo 30, item texto. Assim farás com o teu boi e com a tua ovelha. 7 dias estarão com a mãe. Ao 8º dia, mos darás. Item explicação. A lei estipula que os animais primogênitos fiquem com suas mães por 7 dias e sejam oferecidos a Deus no 8º dia. Isso simboliza uma consagração completa a Deus. Versículo 31, item texto. E sereis para mim homens santos. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, aos cães a lançareis. Item explicação. Deus chama o povo a viver em santidade, evitando consumir carne impura de animais mortos naturalmente. A carne dilacerada era considerada impura, e Deus ordena que seja descartada, demonstrando compromisso com a pureza e a santidade.